Próximo tipo de dado que eu vou apresentar para vocês aqui são as strings. Strings nada mais são do que textos. É uma forma que o computador tem de manipular textos. Simples assim. Então eu vou começar definindo aqui uma variável que eu vou chamar ela de minha string. E para definir uma string, enquanto números a gente colocava simplesmente os números, nos números eu também poderia colocar números com casas decimais aqui. Na string a gente vai precisar abrir aspas, ou aspas simples ou aspas duplas. Ambas são reconhecidas pelo Python. Tá? A única regra que é importante é que caso você abra uma string com aspas duplas, você tem que fechar a mesma string com aspas duplas, e vice-versa. Então vamos colocar uma palavra aqui, por exemplo, hello. E eu vou colocar minha string e eu vou pedir para ele mostrar o valor dela. Então está aqui embaixo, está o hello. Eu também poderia colocar uma frase inteira. Então vamos colocar aqui, isto é uma string, e ver o resultado desse valor. Então reparem que ele trabalhou normalmente aqui, o espaço também é válido para trabalhar com isso. E a mesma regra aqui é válida caso eu queira utilizar, por exemplo, aspas simples. O único detalhe é que eu preciso fechar com aspas simples. Então, para que serve aspas simples e aspas duplas? Porque às vezes a gente quer construir uma string e dentro dela a gente quer utilizar aspas duplas ou aspas simples. Então a gente tem esse recurso para que o Python consiga entender o que colocar aqui dentro. Então, por exemplo, isso é uma string, eu vou colocar aqui aspas. Então reparem que ele criou a string e dentro ele ainda colocou uma aspas como sendo parte da minha string. Como é que a gente faz para visualizar as strings? Então, no Jupyter, a gente, da mesma forma como a gente estava fazendo com as variáveis, eu posso simplesmente colocar a variável ali que ele vai mostrar o valor para a gente. Mas eu também posso utilizar aquele método que a gente já viu, que é o print. Então reparem que aqui no Jupyter, algumas palavras às vezes vão ficar verde, tá? Como é o caso do print. Isso aqui são palavras reservadas, são funções que o Python tem, que aos poucos a gente vai aprendendo cada uma delas, mas que já tem uma funcionalidade pré-definida e que eu não posso utilizar essas coisas quando eu for utilizar nome de variáveis. Eu não posso utilizar uma variável como sendo o nome print, porque senão eu vou substituir o que essa função aqui faz por uma variável que eu acabei de criar. E aí eu perco essa funcionalidade dentro da execução do meu código. O que eu quero dizer? Reparem que aqui a gente tem salvo toda essa estrutura, essa ordem de execução que a gente já executou de códigos aqui dentro. Eu posso colocar o print aqui e executar, ele vai mostrar o resultado dela aqui embaixo. Tá? Eu poderia resetar e deletar tudo que foi salvo aqui, clicando aqui em cima no kernel, clicando em Restart Kernel. Tá? Então ele vai limpar toda a execução que aconteceu aqui dentro. E se eu executar normalmente aqui, pedir para ver o valor da minha string, reparem que agora os valores aqui ainda ficaram 1, 3, 4, só que agora ele executou do zero de novo e colocou minha string aqui, diz que a variável minha string não foi definida, porque é como se tivesse resetado tudo isso. Eu também poderia clicar aqui em cima e colocar restartar o kernel e limpar todos os outputs. Eu vou fazer isso aqui agora e reparem que tudo vai sumir, como se nada tivesse acontecido. Ok? Uma outra função interessante dentro do Python, eu vou reexecutar isso aqui agora, só para a gente ter esses valores para trabalhar. Uma outra função interessante do Python é o que a gente chama de função len. Então o len, ele mostra para mim o comprimento de uma string. Na verdade o len, ele serve para muitos outros tipos de dados que a gente vai aprender ao longo do curso, que são chamados de dados iteráveis. Nós vamos chegar lá com mais calma depois. Mas para uma string, eu posso perguntar, qual que é o tamanho dessa string? E ele me deu aqui que ela tem 17. Por que ela tem 17? Porque se eu for contar um a um, a gente vai ver 1, 2, 3, 4, 5. Ele também conta com espaço. E se eu chegar até o fim dessa string contando aqui, vai ter 17. Tá? Contando com os espaços. Strings têm uma propriedade muito curiosa que se a gente tentar fazer multiplicação, se a gente tentar fazer divisão de strings, não funciona muito bem. Só que a adição delas funciona. E isso, em programação, é o que a gente chama de concatenação de strings. Então, eu vou colocar aqui minha string e eu vou somar ela com a minha string 2. Reparem que ele pegou o primeiro valor aqui do isso é uma string e colocou o hello junto aqui, somado. E aí eu poderia fazer isso sem utilizar variáveis. Eu poderia abrir uma string aqui, colocar um espaço, colocar qualquer coisa, colocar um outro espaço e somar.
E aí, reparem que a gente tem uma string de resposta aqui, que é o somatório do valor dessa string inicial, mais isso que eu coloquei aqui no meio, mais o valor final. Tá? E esse resultado aqui não foi salvo em lugar nenhum, ele simplesmente mostrou em tela e não fez nada com isso. Ok? Como eu havia comentado anteriormente, strings são iteráveis. Tá? E eu vou entrar em mais detalhes disso no futuro, mas iteráveis nada mais são do que conjuntos de coisas. Então, se a variável era uma caixinha na memória que guardava informação para a gente pode ter como iterável como sendo uma sequência de caixinhas. São simplesmente sequências. Tá? E esse tipo de estrutura de dados, como a string ele tem uma outra característica que vai aparecer aqui, que é a gente utilizar logo após uma string o colchete e algumas regrinhas do que a gente chama de indexação aqui dentro. Então eu posso começar a pegar elementos diferentes dessas caixinhas. Então para o Python, se eu pegar, por exemplo, a string minString, isso aqui nada mais é do que uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ou seja, a letra H, a letra E e assim por diante, todos em sequência. E eu posso acionar cada um deles aqui utilizando o colchete e contando cada um deles. O Python inicia a contagem a partir do elemento 0. Então, se eu acessar o elemento 0 da variável minString, ele retorna o H. Então, eu poderia colocar aqui 1, eu poderia colocar 2 e assim por diante. Esse tipo de indexação aqui a gente vai trabalhar bastante depois, principalmente com listas e com tuplas, mas aqui na string já dá para a gente ter uma ideia sobre isso. Tá? Essa notação aqui de indexação ela é muito comum também para trabalhar com listas, que eu poderia simplesmente abrir o meu colchete e colocar o 2 pontos. Então aqui a gente vai estar especificando não só para fazer uma seleção pontual, ou seja, me dê aquele elemento de número de índice 3, me dê o elemento de índice 4, como eu posso fazer cortes nos meus dados. Se eu colocar o 2 pontos, ele retorna todos os valores. Então abrir um colchete, colocar o 2 pontos e fechar o colchete, não é muito diferente de simplesmente executar o minString aqui em cima. Só que eu poderia pegar o minString, abrir novamente, replicar, colocar o parênteses, os 2 pontos aqui dentro, e aí colocar de 1 até o final. Isso que a gente está fazendo aqui é uma seleção em range, ou seja, eu estou pegando um intervalo e mostrando só esse intervalo. No caso, sempre o que fica à esquerda dos 2 pontos, a gente diz aonde a gente vai começar. E esse valor aqui, ele é incluído no nosso início. Então, vou colocar aqui 2 pontos até o final. Ele vai incluir o número 1, o índice 1, que no caso é a letra E. Lembrem, essa contagem aqui sempre inicia em 0. E ele vai até o fim. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 4, reparem que o resultado aqui é ELL e não tem o último valor, que seria o O, que seria o 4. Ou seja, sempre que a gente faz indexação, o primeiro valor da indexação ele é inserido e o último não. E isso aqui é importante para quando a gente começar a manipular coisas. Imaginem, por exemplo, um exercício que vocês querem extrair um e-mail de algum lugar, ou vocês querem tirar a última letra, ou vocês querem pegar tirando o primeiro nome. É usando esse tipo de manipulação aqui que a gente vai conseguir manipular variáveis de texto no Python e conseguir resultados que são importantes para a gente. Quando vocês abrem os aplicativos de vocês e aparece ali bem-vindo e o primeiro nome de vocês. É algum tipo de operação que usa esse tipo de conceito que está sendo feito por detrás dos panos. Um outro aspecto interessante de manipulação é que todos esses valores aqui, minString, cada um deles tem o seu índice, contados da esquerda para a direita, ou seja, da esquerda para a direita eles iniciam em 0, 1, 2 e 3. Só que eu também poderia contar da direita para a esquerda. E aí para isso eu teria que usar o negativo. O que eu quero dizer com isso? Esse cara aqui, o H, ele é ou o índice 0 ou o índice menos 4. Aliás, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tá? Se eu colocasse aqui menos 5, eu retorno o H. Tá? Pode parecer um pouco confuso, mas isso aqui é importante quando a gente quer manipular string de trás para frente. E quando a gente está indo do começo para o final, a gente inicia a contagem em 0, e quando a gente inicia do final para trás, a gente inicia a contagem em menos 1. Então, se eu pegar o menos 1, eu quero pegar o último elemento, ou seja, o 0. E eu poderia fazer aqui, por exemplo, eu quero pegar todos os elementos, tá?
Se eu não especificar nada aqui na esquerda, ele vai pegar desde o começo, e eu quero ir até o -1. Então ele vai pegar todos e cortar o final. E isso aqui é interessante, porque esse tipo de indexação aqui, ele é importante caso a gente queira estar trabalhando com strings com tamanhos diferentes, que tamanhos gigantescos, por exemplo. Aqui fica fácil, pegar o primeiro valor, é só usar o índice 0. Agora, como é que eu faço para tirar o último, se a string tem tamanho variável? Aí o -1 é bem útil para a gente. Essa parte de indexação aqui é um pouco confusa, a gente vai ter que trabalhar bastante com exercícios para fixar e compreender elas, mas sempre voltem a essa aula aqui, eu vou deixar uma aula lá para frente de manipulação de listas que eu vou voltar nesses conceitos aqui, ok? Uma outra regrinha de indexação que é bem importante, eu posso querer trabalhar aqui com 2 pontos, 2 pontos, ou seja, mais uma regra, que se eu colocar outros 2 pontos, o que eu colocar à direita desse segundo 2 pontos, eu vou especificar o intervalo na qual eu quero pular. Ou seja, se eu colocar 2 pontos, 2 pontos, 1, eu quero pegar todos os valores espaçados em 1. Se eu colocar espaçados em 2, eu vou pegar eles dando pulos de 2, e assim por diante. Tá? Eu não consigo pensar em nenhum exemplo onde isso aqui é útil, mas lembre, programação nada mais é do que um conjunto de ferramentas que a gente tem para construir o que a gente quiser. Então, existem muitas ferramentas que muitas vezes eu até esqueço de usar no meu dia a dia, não lembro que dá para ser utilizado, mas muitas vezes quando a gente quer pensar em problemas novos e, pô, como é que eu resolvo isso aqui? Daqui a pouco a gente pode lembrar que esse tipo de ferramenta aqui é útil para construir esse tipo de coisa. Tá? Um detalhe interessante aqui é que eu poderia inverter uma string, se eu quisesse, colocando -1. Então eu quero pular de trás para frente, de -1 em -1. Se o 1 aqui era da esquerda para a direita, se eu coloco o -1, eu consigo inverter a minha string. Então já tem uma utilidade aqui, né? Então de indexação de strings é isso, esse conceito aqui é um pouco confuso para iniciante, eu compreendo. Eu vou deixar uma lista de exercícios depois para que vocês possam treinar bastante isso quando a gente entrar em listas. Mas lembrem, sempre voltem para essa aula caso tenham dúvidas sobre o que significa cada um dos 2 pontos, como é que a gente faz para poder selecionar um valor ou outro, e assim por diante. Próxima aula eu vou falar um pouco sobre propriedades e métodos associados às strings. Até mais!